E aí pessoal, beleza? Como estão? Tranquilos? Bora para mais um vídeo? Beleza. Beleza. Então é o seguinte, esse vídeo aqui é um dos primeiros aí do mês. Eu estou preparando aí uma sequência de vídeos para vocês, né, e tudo mais, pensando aí na continuidade do canal. Mas o interessante é que esse vídeo aqui ele será diferente dos outros, tá? Porque assim, eu falo para vocês, olha, coloca dúvida nos comentários, Então, quando coloca, a gente tem que responder, né? Foi pedido e tal, então vamos responder. E a pergunta que veio lá no canal é do Sete Albino, tá bom? É daquele vídeo O que é a DVPL? Ele falou assim, então, basicamente, resumindo, tá? Para quem não assistiu o outro vídeo lá, eu falei sobre o que é o ADVPL, o que é a linguagem ADVPL, tá? E onde ela é aplicada, que é no RP da TOTS e tudo mais. Então, assim, agora nós vamos entrar de uma maneira aqui, já na dúvida do rapaz. Sete Albino falou, então, basicamente é uma linguagem restrita à administração empresarial. Você vai programar as rotinas de uma empresa em diversos pontos, por exemplo, financeiro, comercial, etc. Então, Sete, eu vou te chamar de Sete, tá bom? É o seguinte, não é bem, se você parar para analisar o ADVPL, ele não é bem só uma rotina, uma linguagem para programar um ERP, tá? Se você for parar para analisar bem. Por quê? Deixa eu até mostrar aqui, ó. Por exemplo, vou pegar meu recorte aqui que eu fiz. Isso aqui seria um tipo de linguagem que você tende a colocar aí para programar RP. Não, errei aqui. Esse tipo de linguagem aqui são linguagens ali específicas, tá? Por exemplo, VBScript. VBScript ele serve para o Excel, tá? A pessoa fala, dá para fazer também no Windows, você consegue programar no VB.net, consegue, mas assim, o VBScript ali em si tem uma, você consegue atingir outras áreas, mas ele tem o ponto ali daqueles aplicativos, aquela suíte do Excel, que é o Excel, o Word, tinha o Axis, né? Nossa, que faz muito tempo que eu não uso Axis, eu lembro que eu usava. Tem o Axis, tem o bloco de notas é outra coisa, mas assim, o VBScript serve para isso. Aí você pega, por exemplo, aqui, ó, o AppScript. AppScript é a linguagem da Google, tá? Mas essa aqui é a linguagem da Google só para programar com a suíte da Google. Qual que é a suíte da Google? É o Google Docs, tá? Google Docs é aquele Google Sheets que o pessoal chama, aquele de formulário que tem bastante na internet, que é o Forms. Ele também é bem utilizado. Então assim, são linguagens onde ela já é bem definida o campo de atuação, tá? Por exemplo, o AppScript roda ali dentro da suíte do Google. O VBScript roda dentro da suíte ali do Office, né, da Microsoft. Aí você pega aqui, ó, Bash Script. Fala, Mir, mas por que você está falando tudo isso? É simples, é porque nós vamos chegar lá. Eu vou te explicar por que o ADVPL ele é diferente, tá? Por exemplo, o Bash Script ele é uma linguagem ali só para você rodar comando no Linux, né? E tem o CMD também, o PowerShell. PowerShell eu esqueci qual que seria o script dele. Eu acho que é PowerShell mesmo. E aí você resolve ali os problemas no PowerShell. Inclusive ele tem for e tudo mais, mas ele é só
para terminal, tá? Programas do tipo terminal. Então assim, eu preciso fazer coisas ali dentro do sistema operacional, seja ele Linux, tá? Eu tô colocando aqui Linux, e seja o Windows, tá bom? Então assim, esse daqui são linguagens que só fazem ali a operação. Dá para você acessar uma API, dá para você baixar dados, dá para você fazer bastante coisa, mas dentro do sistema operacional, tá? Isso daí ele não é uma linguagem que você vai construir coisas. Por exemplo, como eu posso traduzir de uma maneira mais tranquila assim? Eu preciso criar uma tela. Não é uma linguagem que você vai usar para criar tela, tá? E tem um AppScript. AppScript só vai servir ali para você criar alguma coisa dentro do Google Sheets, Google Forms. Mesma coisa o VBScript. SQL, por exemplo, é uma linguagem específica também, tá? É uma linguagem que você só vai utilizar dentro do banco de dados relacional, tá bom? Você não vai usar essa linguagem fora disso. Você pode fazer importação de dados. Você pode o TSQL você consegue consumir dados de API, tá? Mas ela, por exemplo, eu quero criar uma tela com SQL. Não, você pode até enviar e-mail, enviar comandos HTML com TSQL, você consegue fazer isso, mas você pegar essa linguagem e falar, eu quero desenvolver uma aplicação web. Não, isso aí você não vai fazer, tá? São linguagens que ela já tem um escopo bem definido, ela já tem ali onde ela vai atacar, tá bom? E ela é muito boa por conta disso. Talvez se ela fosse se aplicasse a mais de outra área, ela não seria tão boa. O SQL aí tá começou lá nos anos 90, até antes disso, o estudo ali do SQL, e tá até hoje, né? Quem que tira o SQL? Não tira, na verdade o pessoal incrementa ele, de tão boa que a linguagem é. Essa parte de engenharia de dados aí que tem hoje, tudo se baseia em SQL. A primeira linguagem que eles vão te falar para aprender não é Python não, tá? É SQL. Então beleza, o que acontece? GDScript. Essa linguagem aqui é daquele motor de Game Engine, que é o Godot, né? O pessoal chama de Godot. E tem várias outras aí também, tá bom, gente? Então eu só tô te mostrando no que o ADVPL vai se diferir dessa daqui. O que ele diferencia? É que se a TOTOS primeiro liberasse, né? Por exemplo assim, eu quero que o app server, porque o programa que roda lá é esse cara aqui, ó. Deixa eu ver aqui. App server. Como ela foi baseada numa linguagem que já era uma linguagem, digamos assim, ela tinha era uma linguagem ampla, e eles pegaram ali para focar no sistema deles, que era o Clipper. Então o ADVPL ele é uma linguagem que ela tinha tudo para ter um escopo abrangente, né? Porque você roda ela não tem limitação, igual por exemplo você pega aí VBScript, você roda ele só nativamente no Windows, tá? Mas por exemplo, você pega aqui, você consegue rodar no Linux, no Windows, consegue rodar todos os sistemas operacionais homologados pela TOTOS, você consegue. Então é tudo atrelado a TOTOS, tá? Então esse é o ponto de se entender. Como essa linguagem que é o ADVPL, ele depende desse cara aqui, o Proteus Server, que é o app server, a TOTOS criou ali o próprio servidor dela, tá? Então o que acontece? Se ela liberasse isso aí para todo mundo, você rodaria de tudo nessa linguagem, tá? Você conseguiria construir aplicações inteiras nessa linguagem, porque assim ela tem alguns pontos de defasagem e tal, porque ela respeita muito o legado, tá? Mas assim, no ponto de vista de ferramenta o que você poderia fazer com ela, cara, é coisa demais, sabe? Deixa eu até trazer aqui umas coisas que eu já fiz, né? O pessoal faz, quem programa com ela, ou já vi alguém fazendo, tá?
Então assim, ó, por exemplo, deixa eu até colocar aqui para ficar aqui, ó, manipulação de arquivo. Opa, peraí, acabei saindo aqui, poxa. Aí, aqui, ó, por exemplo, manipulação de arquivo. Você consegue fazer ali manipulação de arquivo de texto, manipulação de Excel, CSV. CSV é um texto, né? Uma espécie de texto. Oi pessoal, estão curtindo o vídeo? Espero que sim. Na parte da descrição, tá? Eu vou estar colocando o link aí do curso do Daniel Atílio. Pensa num rapaz assim, gente boa, tá? E o curso dele tá bem barato, tá? Tá coisa de R$ 29,90, R$ 29,90, R$ 29,99, mas o conteúdo dele é monstro, viu? Vocês vão ficar impressionados com tanta coisa que tem lá e ainda tá vindo mais. Então assim, eu sou assinante lá do curso, então eu indico o que eu uso. E você pode também entrar na comunidade que é destinado só para quem tem acesso aos, eles chamam lá de prêmios, tá bom? Eu participo também da comunidade onde a gente resolve dúvidas e tudo mais. Tem aula de banco, tem aula de ADVPL, tem aula de ADVPL orientado a objeto. Então assim, é um curso que eu indico, eu acho muito bacana. Beleza então pessoal, esse foi o recado de hoje. Tchau, tchau. É uma espécie de texto, mas bom, dá para você fazer manipulação de CSV também, TXT, XML, JSON, tá? Não tá aqui, mas eu lembrei até agora, JSON. Outra coisa, por exemplo, que você pode fazer manipulação, eu nem coloquei aqui CSV, deixa eu colocar aqui. Você pode fazer manipulação de bancos de dados, tá? Então permite você fazer o update, create, delete, rodar procedure, deixa eu ver aqui, executar view, tá? Permite você fazer uma infinidade de coisas. Por exemplo, tô até colocando aqui coisa que eu tô lembrando agora. Permite você construir API e consumir API. Isso é coisas que eu tô lembrando, tá, gente? Que tava aqui, consumo e construção de API, tanto naquele formato SOAP como o REST, tá? Naquele protocolo ali, SOAP e o REST. Tá? Roda na web, tanto que no passado a TOTOS tentou rodar o ADVPL na web. Tem vários módulos dela que tava ali 100% na web, que era com a ADVPL ASP. Só que, cara, eu já fiz aquilo ali, mas não aconselho não, sabe? Mas assim, é uma linguagem bacana. Olha ela poderia ser facilmente uma linguagem aí de escopo geral, tá? Já abraça todos os sistemas operacionais aí mais populares, tá? Aí você parte para cá, ela faz toda essa parte aqui. Eu já via o pessoal também fazendo o que? Criando o jogo. Se você for procurar na internet aí, você consegue ver o pessoal fazendo o joguinho de Resta 1, jogo da velha com a DVPL, campo minado. Eu já vi umas coisas assim, né? E tal. Eu já até comecei a criar jogo, mas eu falei, eu desisti no meio do caminho, não é pra mim não. Então assim, deixa para uma ferramenta que foi feita para isso, mas é possível, tá? É isso que eu tô te falando, é possível, né? Não é igual o SQL que você vai pegar e ela se restringe a banco de dados, né? Por exemplo, criação de tela, você consegue fazer o ADVPL MVC. Que é um padrão um pouco diferente do que é difundido no mercado, mas você consegue fazer as telas lá em teu web browser, teu browser. Esqueci o nome da classe lá que faz, FW. É browse, tá? Eu sei que é browse. Beleza. Então assim, você consegue fazer a criação das telas, tá bom? Utilizando essas classes, e você consegue também até mesmo fazer. Hoje você consegue deixar o que? O Proteus Server, que é esse cara aqui, ó. Você consegue rodar e deixar embarcado
o que eles chamam hoje de... Que é assim, ó, por exemplo, é como se fosse... imagina uma SPA, né? O que é SPA? É Single Page Application, né? Então, assim, o que é uma SPA? É uma Single Page Application, uma aplicação de página única, tá? E normalmente isso é feito com aqueles frameworks Angular ou Vue.js, ou o pessoal tá muito na onda aí, né, do React, né? Então, assim, o que acontece? Você consegue criar aplicações, inclusive tem uma aqui que a TOTOS ela mantém hoje, que é o tal do POUI, que ele é baseado no Angular, mas ele é como se fosse uma lib, né, uma biblioteca, para fornecendo componentes aí para o Angular, tá? No padrão da TOTOS, tá? No padrão ali de telinha da TOTOS, que é a grid, o menu, essas coisas, tá? E aí o que acontece? Você consegue aí embarcar ela dentro do seu RP, dentro do Proteus, para ele ficar com uma tela diferente ali, né? Você consegue criar gráficos ali modernos e tudo mais. Então, assim, é uma linguagem que ela te dá um grande poder. Só, no entanto, o que a TOTOS fez? Basicamente, eu vou usar isso aí no meu produto. Meu produto é o que carrega tudo isso, então vou usar isso no meu produto. Então ela restringiu a linguagem a trabalhar só com Proteus. Mas você percebeu pelas características aí, tá? Não são todas, tem mais ainda, porque ela consegue rodar comando shell, comando bash, tá bom? Você consegue rodar, por exemplo, rodar outro script aí, por exemplo, eu quero que rode pro shell Python, por exemplo. Consegue também, tá? Então, assim, por exemplo, eu já startei com ela rodando comando, por exemplo, rotina de ETL, rotina para extrai isso aqui e joga isso aqui para cá. Então, assim, você consegue fazer muita coisa com ela, só que é restrito ali no sistema RP. Mas aí não vai pensando que é um sistema RP só de administração não, tá? Até ia falar pro Seth, não é só administração financeira não, tá? Tem tudo isso aqui de módulo, ó. Até passei um pouco antes, ó. Ativo fixo, estoque custo, faturamento financeiro, gestão de pessoal. Cara, é muita coisa. Ponto eletrônico, RH online, tá? É bastante coisa mesmo. Então aqui, ó, só aqui, ó, já dá uma contagem aí de uns 99 módulos, tá? Fora outros, tem mais que esses. Por quê? Porque se a empresa quiser fazer o módulo dela, ela faz. Então só aí já bateu bem mais do que isso, tá? Então, assim, por exemplo, se ela quer fazer, eu quero fazer um módulo ali que eu vejo que tem uma necessidade específica que o Proteus não atende, mas eu preciso criar ali. Você consegue. Então, assim, nesse ponto, o ADVPL te dá uma liberdade muito grande. Uma liberdade assim que você pega, por exemplo, vamos ver, eu tenho outros RPs. É que eu não tenho alguma experiência contra, mas por exemplo, o que eu posso dizer para você? Não é um sistema que te trava, tá? Ele tem ali as regras dele, não são fáceis, confesso para vocês, não são fáceis, mas depois que você entende como funciona a regra dele, a tendência é o quê? É você conseguir arquitetar soluções dentro dele. Tá? Você consegue fazer integrações dentro dele, você consegue realmente atender o cliente e rodar a regra de negócio do cliente aí. Por conta disso, você vai ter que entender os módulos, que é onde eu falei lá no vídeo passado, tá? Você vai ter que entender como funciona um ativo fixo, um processo de compras, estoque custos, faturamento financeiro. Lá na empresa que eu trabalho tem alguns desses módulos, não são todos. E muitas vezes você nem vai sair do módulo. Por exemplo, já vi gente que só fica em gestão de pessoal. Gestão de pessoal assim, né? Tem o RH online, ponto eletrônico,
tem o outro, tudo que é voltado ali para a área de gestão de pessoal. Então assim, tem pessoas que acabam ficando especializadas naqueles módulos. Esse é o ponto, sabe? Então assim, na minha visão hoje, tá? Eu tô dando minha opinião. Eu não acho que o ADVPL é uma linguagem só focada no RP. Você conseguiria fazer outras coisas se a proprietária dele liberasse para isso. Você conseguiria facilmente executar aí criar um sistema aí separado do Proteus. Mas como ela não libera, então você tem que criar dentro do Proteus, tá? É bem isso, tá bom? Então assim, hoje o que eu vejo é que ele te dá uma liberdade muito grande dentro do RP, tá? E aí a gente está falando só de um sistema, tá? Que é o Proteus. Mas, por exemplo, hoje tem o RM, mas aí que tá, o ADVPL não cobre esse outro sistema que é. Nossa, Mir, então eu tenho que aprender outro. Não, cara. Você vai ter que. Você vai ficar praticamente só no Proteus. Ah, vou pro RM. O Proteus em si só ele já tem muita demanda mesmo. O RM é outra galera aí, é outra coisa. Você vai ter que aprender C#. Aí aqui ó, Logix é um tal de Progress, né? 4JL, coisa assim. DataSul, você vai aprender Progress. Bom, não sei muito bem qual que é a linguagem do DataSul, tá? Mas assim, é por isso que ela é a maior empresa de RP da América Latina, porque ela não tem só o Proteus. O Proteus é o carro-chefe. Mas os outros que agregam tudo isso daí é que formam aí o que eles chamam de universo TOTOS, produtos TOTOS, né? E tudo mais. Mas só de você aprender bem o Proteus e a DVPL, cara, você já tá aí com um serviço aí que não acaba mais, tá bom? Então assim, eu espero ter respondido sua dúvida, tá? Que o Proteus em si, o ADVPL em si, ela não é uma linguagem, ela teria tudo para ser uma linguagem de escopo aberto, onde assim você poderia fazer de tudo nela, tá? Mas ela não é aberta para as pessoas, ela é fechada, ela é proprietária, né? Assim como a ABAP e tal. E eu espero ter esclarecido por conta também do seguinte: tem linguagens que elas são realmente específicas para aquele produto, para aquele tipo como é que fala? Para aquele tipo de produto. Eu quero manipular banco. Eu quero desenvolver jogo. Às vezes tem uma game engine que ela tem uma linguagem só própria para aquilo, tá? O ADVPL não seria assim, porque ele abrange muitas coisas. Seria uma linguagem mais de uso geral, né? Tipo um Python da vida. Eu vejo assim, tá? Porque você consegue rodar, você pode fazer seus scripts em ADVPL também. É bem legal isso daí. Você faz scripts de importação e exportação de dados. É bem legal. Então assim, é bem interessante o que você consegue fazer com ela. Mas ao mesmo tempo a TOTOS quis restringir ao produto dela. Tá certo, né? Ela que paga pela evolução do produto. Ela que paga por isso, né? Não é toda empresa que tem essa mania, não é mania, né? Tem essa linha de entregar a linguagem para outras pessoas desenvolverem, tipo, por exemplo, vamos pegar o exemplo aí do .NET, que é mantido pela TOTOS, tem um PHP, que é pela Zend, e por aí vai, tá? Espero aí ter respondido sua dúvida, viu? Não esqueçam de colocar dúvidas aí nos comentários, eu posso fazer um vídeo e tudo mais. E obrigado aí por hoje.